Boa noite, meus amados, boa noite, meus queridos. Está começando o momento devocional Crescendo em Cristo. Sempre queremos crescer na graça e no conhecimento do Salvador Jesus, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o presente de Deus para nós. Jesus é o propiciador, é aquele que veio ao mundo para satisfazer todas as exigências divinas que eram contra nós. Ele veio para se sacrificar em nosso lugar. E este é o tema de hoje. Jesus salva completamente. Hoje nós vamos abordar a centralidade de Jesus. Jesus como o centro da fé cristã, como o único mediador, como o único salvador, como o único redentor de toda a humanidade. Que Deus abençoe este momento e para isso nós pedimos a bênção do Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graças e louvor por este momento de pararmos um pouco a nossa correria do dia a dia para ouvirmos a Tua palavra que traz consolo, que traz perdão, que traz orientação para a nossa vida, palavra que mexe conosco. Pai de amor, envia para nós o Teu Espírito Santo, para que Ele nos firme, nos ilumine, nos oriente, nos ensine pela Tua palavra, para que sejamos sempre firmados em Cristo, o Teu Filho. E é em nome de Teu Filho que pedimos. Amém. Louvemos e adoremos o nosso Deus, cantando ao Senhor. Com exceção do cristianismo, todas as religiões humanas ensinam que, de alguma forma, de alguma maneira, o ser humano pode se salvar, seja com obras, seja com atitudes corretas, seja com sacrifícios,
sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, sacrifícios de vida em geral. Muitas e muitas religiões, com exceção do cristianismo, ensinam que o ser humano pode ativamente fazer algo para merecer o favor de Deus, para merecer um lugar na vida eterna, para obter a graça de Deus ou a graça dos deuses, como algumas religiões ensinam. O cristianismo, todavia, ensina que só há um meio destinado por Deus, um meio dado por Deus: Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus é bem clara em afirmar que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Diz a palavra em Atos 4:12. Somente Jesus veio ao mundo para salvar o ser humano, para fazer aquilo que nenhum ser humano pode fazer. A palavra é bem clara em afirmar que obras, que ações, que atitudes, por mais corretas que sejam, por mais santas que sejam, não podem aplacar a ira de Deus, não podem merecer o favor de Deus, não podem merecer o perdão dos pecados. Somente o sangue de Jesus aplaca a ira de Deus. Somente o sangue de Jesus perdoa pecados. Somente o sangue de Jesus nos traz a graça de Deus. No entanto, mesmo no cristianismo, por obra de Satanás, pela influência da natureza pecaminosa do ser humano, que ainda está nos cristãos, que ainda está em nós, muitos cristãos também por aí estão ensinando obras, satisfações humanas, méritos humanos para merecer o favor de Deus. Não raramente nós vemos pessoas recorrendo a santos, ou a Virgem Maria, ou as suas obras, ou as coisas que têm, para se conectar com Deus, para pedir a misericórdia de Deus, para pedir o favor de Deus. Com isto, estes cristãos que foram batizados, mas que estão neste caminho errado, negando a fé em Cristo, estes cristãos estão dizendo com isso que Jesus não pode salvar completamente, que Jesus não salvou a todos de forma plena, mas que Jesus precisa de ajuda, que Jesus precisa de uma forcinha, de uma ajudinha, e por isso eles recorrem às suas obras, à sua piedade, às orações aos santos que estão com Cristo no céu, à Virgem Maria, aos apóstolos e outros tantos. Pessoas recorrem a outras fontes e não a Cristo. Mas a palavra é clara em dizer: só há salvação no Filho de Deus. Por quê? Porque o Pai nos deu o Filho como único propiciador, salvador, redentor de todos nós. Somente Jesus é capacitado para salvar, porque Ele, como Deus e homem, redimiu completamente a cada um de nós. Ele obedeceu ativamente a lei de Deus. Ele sofreu a maldição da lei sobre si para nos resgatar desta maldição. Todos os nossos pecados recaíram sobre ele, diz Isaías 53. Gálatas 4 e 5 nos mostra que Jesus se sujeitou à lei para nos livrar desta lei, para cumprir esta lei por nós. E a palavra diz que Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades e padeceu pelos pecados do mundo. A palavra diz que Deus aceitou este sacrifício e por isso o Pai ressuscitou o Filho, mostrando que o sacrifício dele foi único e perfeito. É isso que nos diz o texto de Hebreus, capítulo 7, versículos 24 a 28, onde está escrito: Jesus, no entanto, porque continua para sempre,
tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Jesus veio como sumo sacerdote dado por Deus, para oferecer não sangue de animais, mas para se oferecer a si próprio como resgate por todos. Porque diz a palavra, nos convinha, era necessário para nós precisávamos de um sumo sacerdote como este, como Jesus, santo, perfeito, sem pecado, sem nenhuma mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Nós precisávamos de um Redentor como Jesus, Deus feito homem, que se sacrificou e salvou a nós perfeitamente, totalmente, como diz o nosso texto, definitivamente. Ele salva todos os que por meio dele se aproximam de Deus, e ele vive sempre para interceder por nós. Ele, quando deu a sua vida de uma vez por todas, nos redimiu, nos resgatou, garantiu para nós plena e poderosa salvação, plena e perfeita salvação, perdão total, perdão ilimitado, perdão imerecido. Os nossos méritos, as nossas obras, as nossas ações não compram o favor de Deus. Nenhuma ação humana comprou o favor de Deus, somente a ação de Cristo. Deus nos deu o seu Filho, e o Filho nos salvou, nos redimiu diante deste Pai, nos reconciliou consigo mesmo sobre a cruz. De maneira, meus amados, que Jesus não é um salvador pequeno, não é um meio salvador, não é alguém que precisa de ajuda para nos salvar, não é alguém que precisa de uma forcinha nossa para nos dar salvação. Pelo contrário, Ele nos salvou totalmente. Ele intercede por nós, Ele nos acolhe diante de Deus. Por isso não precisamos recorrer a seres humanos, estejam eles vivos ou a cristãos que já faleceram e estão com Cristo na glória. Nós não precisamos recorrer a ninguém, exceto a Cristo, o mediador, o único, o nosso advogado. Ele deu a sua vida por nós, por mim. Prestem atenção sempre nessas preposições, nesses pronomes, por mim, por nós, em nosso lugar, em nosso benefício. Cristo deu a sua vida não por si mesmo, Ele não precisava disso, mas pelo seu grande amor por nós e em obediência ao seu Pai. O Pai nos amou tanto que enviou Jesus. O Filho nos amou tanto que obedeceu ao Pai e deu a sua vida por nós. E o Espírito Santo nos ama tanto que nos trouxe a Cristo, que nos reconcilia com Deus. Este é o nosso Deus maravilhoso, perfeito, pleno. Ele faz a obra em nós. Ele nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo. Ele nos transforma, nos dá nova vida para vivermos em amor ao nosso próximo, para vivermos em ação de graças diante de Deus. Jesus nos salvou plenamente.
Ele nos trouxe plena salvação. Lutero escreveu uma coisa fantástica a respeito desta obra de Cristo e eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: o sangue que correu do lado de nosso Senhor Jesus é o tesouro de nossa redenção, o pagamento e a expiação dos nossos pecados. Porquanto, por seu inocente padecimento e morte, e por seu santo e precioso sangue vertido sobre a cruz, nosso amado Senhor Jesus Cristo pagou nossa inteira dívida de morte e condenação eterna, na qual todos estamos por causa dos nossos pecados. O mesmo sangue de Cristo intercede por nós perante Deus Pai e brada sem cessar a Deus: graça, graça, perdoa, perdoa, Pai, Pai. Este sangue obtém divina graça, perdão dos pecados, justiça e salvação para nós. Desse modo, o sangue de Jesus Cristo, nosso único mediador e advogado, clama incessantemente, de sorte que Deus Pai toma em consideração esse clamar e interceder de seu Filho amado e é gracioso conosco, pobres e miseráveis pecadores. Estamos reconciliados com Deus por Jesus Cristo. Não há salvação fora dele, não há salvação em nenhum outro, nenhum ser humano tem poder de salvar, a não ser o Filho de Deus, o Deus e homem, o enviado do Senhor, que sofreu por nós, que pagou a nossa dívida, que subiu aos céus ressuscitado, está em toda parte cuidando de nós, intercede por nós e voltará para nos buscar, para nos guardar em seu amor. Refugiemo-nos neste Jesus, que nos dá o seu perdão pela sua palavra e recebemos sempre em fé, quando ouvimos o Evangelho, quando recebemos o corpo e o sangue do Senhor. Jesus não é fraquinho, Jesus é poderoso, o nosso poderoso Salvador. Diante dele só podemos dizer: obrigado, Jesus. Glória ao nosso Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós cantamos ao nosso Deus em agradecimento a esta obra tão maravilhosa. Jamais
agradecidos pela obra de Jesus que nos salva completamente, que nos reconcilia perfeitamente com Deus, que nos dá vida eterna. Vamos falar com Deus, vamos pedir, vamos louvar o Senhor por todas as bênçãos. Pai querido, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Hoje, em especial, nós Te agradecemos por tão grande salvação, porque enviaste para nós Jesus, o sumo sacerdote, que deu a sua vida em resgate por nós, que se ofereceu como sacrifício perfeito por nós e nos reconciliou contigo, obtendo para nós perdão, vida e salvação. Muito obrigado a Deus, porque esta salvação chegou a nós pelo Teu Evangelho, quando fomos batizados, e chega a nós todas as vezes que ouvimos a Tua Palavra e recebemos o sacramento do altar. Pai de amor, dá-nos sempre gratidão a este sacrifício, para que vivamos pelo Teu Espírito vida nova, em obediência a Ti, servindo a Ti e ao nosso próximo. Guarda-nos no Teu amor, abençoa cada pessoa que está participando desta devoção, abençoa a nossa paróquia, para que continuemos a anunciar o Teu santo Evangelho. Anunciemos sempre Jesus, o único Salvador. Fica conosco, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, o Teu Filho, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor Deus. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos, meus amados, uma abençoada noite, sempre na companhia e na bênção do nosso Jesus. Até!